havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão ordinária no dia de hoje. Senhores vereadores, em posição de respeito, vamos à execução do hino nacional. Quero saudar todos os vereadores que retornam de um breve recesso, que Deus possa nos dar discernimento, sabedoria, para que possamos, nesse semestre, produzir, trabalharmos aqui, debaixo da tranquilidade, da paz, e que possamos, com certeza, desenvolver nossas atividades aqui em prol da sociedade manauara. Desejo a todos um bom semestre de trabalho, um abençoado semestre de trabalho. Senhores vereadores, nós estamos com o nosso pequeno expediente aberto. Estava comentando com o vereador Elias e com o vereador Elias e o vereador Wallace, que a gente estava combinando aqui os cabelos brancos aqui nesse trio. Vocês ainda têm. Vocês têm ainda. Vocês têm. Então, quero dizer aos senhores vereadores que o nosso pequeno expediente está aberto. Vereador Dante. Professor Gideão. Vereador Jaildo. Vereadora professora Jaqueline, já está inscrita.
Vereador Fred. Está escrito já, não, Fred? Vereador Fred, já escrito. Alguém mais? Vereador, professor Samuel. Já, professor Samuel. Vereador André. Primeiro orador inscrito, na volta do recesso. Opa. Vamos à leitura da nossa ata. Isso é questão de retorno da... Seu secretário, para a leitura da ata. Ata da reunião ordinária do dia 19 de junho de 2019. No dia 19 de junho do ano de 2019, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Marte, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Joelson Silva, do Partido da Social Democracia Brasileira, e eventualmente pelo vereador Irã Nicolau, do Partido Social Democrático, secretariada pelo vereador Wallace Oliveira, do Podemos. Presentes ainda os vereadores Everton Vanderlei, Marcelo Alexandre, Samuel, Jaqueline, Roberto Sabino, Rosinaldo e Eloy Abreu, do Partido Humanista da Solidariedade, Rosivaldo Cordovil e Alonso Oliveira, do Podemos, Claudiomar Proença, Edson Bentes, Fred Mota, Mirth Salles, do Partido da República, Everton Assis, Robson Teixeira e Antônio Carmo, do Democratas, Marcelo Correia e Carlos Renê, do Partido Socialista Brasileiro, Gilmar Nascimento, do Partido Social Democrático, Gedeon Amorim, do Movimento Democrático Brasileiro, Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa e William Abreu, do Partido da Mobilização Nacional, Danísio Elias e Elias Emanuel, do Partido da Social Democracia Brasileira, André Luiz e Gilvando Mota, do Partido Trabalhista Cristão, Davi Reis e François Vieira, do Partido Verde, Reis do Castelo Branco, do Partido Trabalhista Brasileiro, Cícero da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Amauri Colares, do Partido Republicano Brasileiro, Isaac Tayá, do Partido Social Democrata Cristão, Diego Afonso, do Partido Democrático Trabalhista, Jaildo Oliveira, do Partido Comunista do Brasil, e Elisandro Bessa, do Solidariedade. Licenciado vereador Ronaldo Tabosa, sem partido, na forma do artigo 54, inciso 2º da LOMAN, justificada a ausência dos vereadores Mauro Teixeira, do POD, conforme memorando número 055/2019, e Glória Carrati, do PRP, conforme memorando 042 de 2019. Senhor presidente. Corrigida a leitura da ata. Agora sim, vamos ao nosso pequeno expediente. Primeiro orador inscrito. Sim, já teve, vereador. Já, estamos escrevendo. Vereador. Quem é o vereador? Cláudio Proença. Você já está inscrito. Desculpe, Vossa Excelência, vereador. Vereador Amauri Colares, enfim. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente. Na volta do recesso. Sintonize a Rádio Câmara na frequência 105,5, a Rádio Cidadã de Manaus. Bom dia, presidente. Bom dia aos vereadores, vereadoras, funcionários da casa, amigos da imprensa, nossa TV Câmara, nossos telespectadores, também nossos ouvintes da nossa Rádio Câmara, né, que agora está chegando em toda a região metropolitana da cidade de Manaus. E aqui a gente quer reiterar e parabenizar mais uma vez a todos os vereadores e o nosso presidente, que tem sido um batalhador para que isso estivesse funcionando, e hoje a população pode ouvir o nosso trabalho que nós estamos realizando. Mas, senhor presidente, eu queria também desejar a todos os colegas vereadores e vereadoras a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos dar muita paz, vereador Eloy, esse segundo semestre desse ano, e que nós possamos realmente trabalhar com mais afinco, com mais vontade, para poder devolver à população realmente os verdadeiros donos deste poder.
é o povo, e nós apenas só o representamos, e que nesse ano, nesse segundo semestre, nós possamos desenvolver ainda com mais dedicação o nosso trabalho na cidade de Manaus. Mas eu queria aqui também aproveitar para pontuar duas situações que aconteceram na nossa cidade, que foi muito importante a atitude e a bravura e a coragem do nosso prefeito Arthur Neto. Um deles foi o fechamento do Bosque das Ciências, do INPA, por falta de recurso federal. O prefeito prontamente intermediou e manteve o Bosque da Ciência aberto, onde nós estivemos participando do trabalho ali da reabertura, que estava já praticamente dito que não abriria mais, apenas só quando fosse agendado, e um local tão importante como aquele, vereador Wallace, não poderia realmente ficar fechado. Então, quero aqui estender a minha parabenização ao prefeito Arthur Neto pela iniciativa e pela coragem que o prefeito teve de manter, fez uma parceria, assinou um termo com o INPA, com o Bosque da Ciência, e ele está funcionando. O segundo foi a instalação do parque municipal no Shopping Felipe Dal, na região leste da cidade de Manaus. A região leste da cidade de Manaus é uma região muito populosa e que ali realmente precisava ter uma intervenção municipal para dar apoio à nossa população daquela região, onde muitas pessoas ali ainda não têm o documento, nem a carteira de identidade, carteira de trabalho e outros atendimentos que agora, através do PAC municipal, serão atendidos, e as pessoas estão muito felizes e contentes com o trabalho realizado pelo prefeito, quando leva os serviços até a população, para que possa facilitar que a população seja atendida de uma maneira mais carinhosa e com mais atenção. Então, fica aqui o nosso registro. A região leste da cidade de Manaus é uma região que tem contribuído muito grande para a economia do nosso município e também, eu posso dizer, do nosso estado. Ali tem um comércio pujante, onde emprega muitas pessoas e dá trabalho a grandes famílias que moram na região leste da cidade de Manaus. Terceiro ponto, senhor presidente, que ainda participei de um seminário nesse recesso do plenário, porque eu realmente fui para a rua trabalhar, participar dos movimentos de rua, e estive participando de um seminário que houve na SUFRAMA, onde o ministro do Turismo esteve na cidade de Manaus, através do governo federal, para implantar um novo polo econômico através do turismo. Nós sabemos que a nossa região, a própria cidade de Manaus, demonstra um histórico tão grande para que a população possa conhecer. Muitas das vezes, nós mesmos amazonenses não conhecemos o nosso próprio município e o nosso próprio estado. Às vezes, procuramos viajar para fora do que conhecer a nossa região, como uma região tão bela, uma região tão bonita, e foi muito um sucesso o seminário que foi realizado, para que possamos ter uma nova matriz econômica, para que possamos desenvolver e não depender somente da Zona Franca de Manaus. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Elisandro Bessa, do Solidariedade, líder do Solidariedade na Câmara Municipal de Manaus. No Facebook, curta a fanpage CMM Oficial. No Instagram, Câmara Municipal de Manaus. Estilo barbado. Vereador Bessa. Pelo tempo regimental de 4 minutos, nobre colega. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que veio nos acompanhar, os assessores, que tenhamos um semestre de paz e harmonia em nossa cidade. Senhor presidente, gostaria de destacar no pequeno expediente, no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus, o trabalho que fizemos no recesso. Visitamos algo em torno de 10 bairros da cidade de Manaus, em todas as zonas da cidade, acompanhando de perto as necessidades da nossa população, a necessidade e urgência de alguns problemas
que prejudicam as comunidades. Tivemos, em alguns bairros, solicitando ação imediata da Prefeitura com relação à enchente, em alguns pontos que alagam na cidade de Manaus. As pessoas que estão nas palafitas ainda vivem em palafitas na cidade de Manaus. Com relação à troca e manutenção de pontes, vereador Amaury, é um problema que todos os anos nós temos na cidade de Manaus. Infelizmente, ainda as pessoas vivem nessas palafitas, e solicitamos ações imediatas da Secretaria de Obras nesse sentido. Em algumas áreas, prontamente fomos atendidos. Ainda existem demandas que precisam serem atendidas. Sei das dificuldades da Secretaria de Obras, que está atuando em várias áreas da cidade de Manaus, mas precisamos ter um olhar imediato nessas pessoas, porque daqui a pouco as águas já baixam e as pessoas não foram atendidas. Aí nós estamos em contato diretamente com o subsecretário Daniel, que está dando uma atenção especial a essas pessoas. Também estivemos batendo forte em limpeza pública. A Prefeitura recebeu uns veículos novos, aí a empresa que faz esse serviço de coleta de lixo em nossa cidade. Precisamos retornar com os mutirões de limpeza. A Prefeitura de Manaus precisa ter um olhar especial para isso. Os bairros onde nós andamos, vereador Jaildo, Vossa Excelência também esteve na rua, na rua e caminhando junto ao povo, sabe do clamor dos bairros com relação aos mutirões de limpeza. Isso vai evitar a proliferação ali do mosquito da dengue no futuro, quando chegar as chuvas. Precisamos fazer isso agora. E aí a Secretaria de Limpeza Pública precisa acionar, buscar recursos, buscar ajuda de outras secretarias para entrar realmente nos bairros. As pessoas estão clamando pelos mutirões de limpeza pública. É preciso. Isso é cultural. A cidade de Manaus já teve ali vários mutirões, da Cidade Nova ao Morro da Liberdade, Betanha, São Lázaro, Crespo. Sei das dificuldades, mais uma vez. A cidade de Manaus ela é muito extensa, é uma cidade que tem vários problemas, mas precisamos das ações diretas dos secretários. Precisamos que os secretários tenham essa noção de quanto é necessário esses mutirões de limpeza. Fizemos também, para concluir, senhor presidente, visitas aos distritos de obras, solicitando, levando essas demandas da população. E aqui precisamos parabenizar, e eu gostaria aqui de parabenizar a secretária Cuca Chaves, com relação à instalação e manutenção da iluminação pública da nossa cidade. Fizemos várias visitas à noite e realmente a necessidade da troca dessas lâmpadas. Acionamos a secretaria. O vereador não pede para ele pede para a comunidade, ele pede para as pessoas que estão ali clamando e às vezes não conseguem chegar até a secretaria. E olha que já tem um elo, agora é muito mais fácil você discar ou pedir pelo aplicativo ali a manutenção dessa iluminação, mas a ação direta da secretária está sendo fundamental para melhorar. E ali vai evitar o assalto, vai evitar que o bandido se esconda ali naquele local escuro. Portanto, esse é um pequeno panorama que nós fizemos das nossas ações no recesso, porque o recesso ele é parlamentar. E Manaus realmente tem sido atendida pelos vereadores que estão atuando incansavelmente nas ruas de Manaus. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado pela benevolência. Próxima oradora escrita, vereadora professora Jaqueline, do PHS. Baixe o aplicativo. Meio PHS, meio Podemos, está aí no... Baixe o aplicativo Se Liga em seu celular. Pelo tempo regimental de 4 minutos, nobre colega.
Senhor presidente, antes de qualquer fala minha, eu quero aqui registrar meus pesares pelo falecimento de um colega gestor que faleceu ontem, afogado no Rio Negro, na comunidade do Terra Preta, que vinha de um evento do Jaraqui. Era um gestor nosso, o professor Márcio Silva da Rocha, um jovem rapaz de 42 anos, que faleceu porque não sabia nadar, por incrível que pareça. A canoa virou e ele não teve outra saída a não ser a morte. A gente lamenta porque era um grande gestor da escola da Terra Preta, comunidade indígena, a escola Aru Uaimi, e hoje está sendo velado, inclusive eu peço licença para depois ir para o velório do jovem gestor de escola. E isso muito me entristece, porque a gente perde pessoas com a capacidade de produzir muito ainda, contribuir com a educação do município de Manaus. E ele era, não porque faleceu, mas era um professor muito comprometido, porque quem deixa a cidade de Manaus e vai morar na comunidade, só vem uma vez por mês praticamente ver a família, é porque tem compromisso, leva a sério o seu trabalho. E aqui eu quero registrar para a família os meus pêsames, as minhas condolências e meu sincero sentimento de lamento. Venho também aqui, senhor presidente, hoje para falar sobre a situação que os moradores, os produtores rurais da comunidade no Pau Rosa, ramal da usina, estão sofrendo com as ações reiteradas do IBAMA. O IBAMA tem massacrado aquelas pessoas com atitudes truculentas, inclusive eu quero dizer aqui, registrar, eu estive no dia que o IBAMA fez a intervenção numa casa, tratando mal os moradores, apavorando, é um tratamento desonroso aquilo ali, desumano, não é de um agente público, o senhor Hugo, hoje está em Brasília, mas eu vi essa tribuna falar dele, porque ele, mesmo em Brasília, continua massacrando os moradores. Está mandando notificar os moradores, produtores rurais, que tem para mais de 30, cada um 20, 10, 30, canteiros de hortaliça, e ele está dando 72 horas para desmanchar. Eles moram numa área que é invasão que já está com 27 anos. E por que o IBAMA não foi diligente? E antes de acontecer a pacificação da invasão, eles não tomaram as medidas necessárias, né? Depois de 27 anos, porque pela lei civil, pelo Código Civil, toda invasão, quando ela passa 1 ano e 1 dia, ela é consolidada. E essa já passaram-se 27 anos, e agora que o IBAMA quer requerer as terras para si. Quando já tem 234 famílias morando, produzindo, é o cinturão verde do Amazonas, e a gente fala tanto em incentivar o produtor rural, e nada fazemos. E quando alguém faz, que tem morador lá que pegou as contas do distrito, não tinha emprego, pegou seu fundo de garantia, investiu na produção rural, fez os seus canteiros, que hoje o IBAMA dá 72 horas para desmanchar e deixar a terra nua. Isso é um absurdo. Inclusive, eu falei com o prefeito, o nosso prefeito está agora ciente. Ele já está marcando uma audiência com o presidente do IBAMA, porque o IBAMA hoje nem sequer tem um representante, tem um interino, né, um representante interino, e essas pessoas estão à mercê da sua sorte. Já fizemos audiência pública nessa casa, já falamos do REURBS, que é a Lei 13.465, de 2017, que regulariza regularização fundiária e rural no município de Manaus, mas, felizmente, agora eu acredito que vamos ter um resultado, porque o prefeito já entrou na briga, o prefeito agora está ciente e está apoiando essas pessoas que precisam realmente de uma intervenção, porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele faz a sua parte, mas tem o devido processo legal e é diferente. Tem que haver uma intervenção política mesmo, para que o IBAMA respeite aquelas pessoas, porque é simples você chegar na casa do outro com notificação. Você não sabe o efeito que aquilo faz no ser humano, especialmente pessoas com uma baixa escolaridade, que não entendem os seus direitos, ficam tão apavoradas que tem gente que está em processo de depressão há muito tempo, né? E a gente precisa fazer isso. Tocaram fogo nas casas dos moradores, fizeram assim, um vandalismo, que eu nunca vi um órgão público que é contra a queimada, queimar as casas dos moradores.
E isso nós temos registrado em fotos, registrado em vídeos. Moradores que a aposentadoria estava no colchão, porque muitas dessas pessoas ainda moram no interior, recebem os seus proventos e guardam em casa. Até seu dinheiro foi queimado, porque quando queimaram as casas dele, não perguntaram, não deram tempo dele sair de casa e tirar seus pertences. Então, deixo aqui a minha indignação, o meu repúdio a essa ação do IBAMA. E eu vou, junto com essas pessoas hoje, vamos fazer o que for necessário para que a gente faça o devido apoio e apoie essas pessoas de forma que elas tenham tranquilidade em permanecer naquela terra. O IBAMA pode compor, não é queimando casa, não é fazendo terror com as pessoas que vão resolver as situações. Tenho dito, senhor presidente. Próximo orador inscrito, vereador Eloy Abreu. Pelo tempo regimental de 4 minutos, nobre colega. Vereador Eloy, do PHS, meio Podemos. Está nesse imbróglio aí, né, vereador Eloy? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, todos que estão fazendo parte aqui hoje, quero aqui, senhor presidente, desejar a todos os meus colegas um segundo semestre aqui, com muito trabalho, com muita união nessa casa e com muitas decisões corretas. Senhor presidente, a minha vinda aqui nesse primeiro dia do retorno é exatamente porque eu também fiquei muito indignado quando uma certa quantidade de deputado estadual, inclusive professores, professoras no meio, votaram a favor do governo para congelar o salário dos professores até 2021. 2021, Fred Mota. Hoje, um litro de gasolina está R$ 4,59. Daqui a 3 anos está custando no mínimo uns 12 a 13 reais. E o salário de um professor, que eu acho que não chega a R$ 2.000, se ele tiver uma cadeira só, até 3 anos, 2021, vai estar o mesmo preço. Então, esses deputados, que muitos deles já foram eleitos várias vezes, 3, 4 mandatos, eu acho que eles deram um tiro no pé, porque o cabra Sassá aqui vota contra a sua classe, contra o povo do seu estado. Será que eles não vão precisar mais dessas pessoas para 2022, né, que parece que vem a eleição novamente? Só que o povo tem que ficar sabendo quem são essas pessoas, porque na hora que eles precisam, as pessoas votam contra os seus eleitores. Então, isso aí me deixou triste, indignado, porque nós, vereadores, nós deputados, os deputados que são eleitos com voto das pessoas para representá-lo, cada um na sua casa, na Câmara e na Assembleia, e quando eles precisam dos seus representantes, os representantes vão contra eles. Então, isso aí é um tiro no pé, com certeza, mas eles sabem o que estão fazendo. Senhor presidente, eu também quero aqui parabenizar o prefeito Arthur. Nesse recesso eu não tive condições de viajar, tive que ficar trabalhando externamente, e num comérciozinho que eu tenho no Dia do Vale, vereador Sassá, que é para dar uma organizada lá nas coisas também. E eu tive, em algumas das inaugurações, entrega disso, aquilo outro, que o prefeito foi, eu pude acompanhar. E uma delas foi quando ele entregou lá, a empresa que faz a limpeza pública, entregou 12 caminhões e 2 baús. Os 2 baús é um novo projeto, não precisa mais as pessoas hoje jogar nos igarapé. Aqui eu acho que todos os vereadores têm acompanhado isso. É geladeira velha, é estufado velho, é vaso sanitário velho, tudo as pessoas jogam nos igarapés. Não precisa mais fazer isso. Agora a prefeitura botou 2 baús disponíveis. É só você ligar e agendar, o baú vai lá pegar
esses entulhos, a geladeira velha, o que tiver lá de cacareco, vai lá e pega e joga no lugar adequado. Não precisa mais poluir os igarapés. Hoje a gente vai nos igarapés, no centro da cidade, nos bairros, é todo poluído. Não tem Zezinho que dê jeito. Não tem Zezinho que dê jeito. Agora o nobre vereador Bessa estava falando, não é fácil cuidar de uma cidade que nem a nossa. E olha que o seu Zezinho, mas o doutor Paulo tem se virado, tem atendido os vereadores, a liderança, mas não tem dado conta, porque joga hoje, quando dá amanhã ou depois você vai aqui nessa Avenida Brasil, o pessoal estão lá limpando, tirando as toneladas de lixo, quando dá 2 ou 3 dias, já está tudo de novo. Enquanto o povo não tiver consciência que está jogando uma coisa ali para destruir o que é nosso, o que é dos nossos filhos e dos nossos netos, não vai adiantar nada. Pode botar 10 secretarias de limpeza que não vai dar conta. Porque é limpa hoje e eles jogarem amanhã. Senhor presidente, então, muito obrigado aí pelo tempo e era que tinha que dizer hoje é isso aí. Vereador professor François. Vereador professor François declina. Vereador Sassá, da Construção Civil, Vossa Excelência, é o próximo orador do pequeno expediente. Tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. Baixe o aplicativo Se Liga em seu celular. A ferramenta está disponível para o sistema Android e pode ser baixada gratuitamente na loja virtual do Google Play. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, a imprensa. Presidente, a minha vinda aqui na tribuna é para me tocar uns assuntos, né? Nós estávamos em recesso, mas muitos vereadores estavam trabalhando nas ruas e a gente estamos aqui para contribuir com o município de Manaus. O meu amigo Eloy, como vereador, falou sobre a reforma da Previdência também. E eu quero dizer que a reforma da Previdência, os deputados, Willa e Chico Preto, comemoraram lá na tribuna a derrota do povo brasileiro, Eloy. Porque um pobre da construção civil, do distrito industrial, motorista, que trabalha de empregado de carteira assinada, nunca ele vai contribuir 40 anos de contribuição. Porque ele trabalha 1 ano na empresa, 2 anos, sai fora, passa 2 empregados. E eles comemoraram a vitória lá. E eu fico triste, que deputado aqui no Amazonas, que se diz que era do trabalhador, fez campanha dizendo que era do trabalhador, foi o relator da reforma da Previdência. E aí, eles disseram no passado que a reforma trabalhista ia gerar emprego para esse país. O que foi que aconteceu com a reforma trabalhista? Tem gente trabalhando sem carteira assinada, voltou o trabalho escravo de novo, as empresas pagam quando bem quer, quando não tem sindicato, e aí quem paga o preço é a classe trabalhadora. E aí eu fico assim, eu não, e milhões de pessoas, fica assim pensando que ele acha que o povo não tem mais como recordar. No passado a gente não tinha internet para a gente estar vendo, só a gente via só rádio, televisão ou lá a tribuna lá. E hoje nós temos tudo para ver isso aí que está acontecendo. Aí tem um deputado que fez um vídeo falando mal do governo também. Está na mesma panela. Ele votou lá em Brasília contra o trabalhador e aqui quer falar mal do governo também. Aí eu fico triste, né? Ele acha que a gente não tem internet para estar escutando no Facebook. E aproveitando, meus amigos, que eu sempre vou estar aqui nessa tribuna aqui, bem visto, eu faço parte dos 41 vereadores. E aqui jamais você vai ver eu falar mal de vereador aqui dentro. Porque todos são do mesmo partido, tudo tem aqui um objetivo pela população. Agora, uma coisa pode ter certeza, nunca vou votar uma pauta contra a classe trabalhadora, nunca vou votar. O meu partido pode me expulsar, mas eu não consigo votar, porque quem me colocou aqui foi a população. E eu quero deixar um recado aqui, presidente, eu tenho um respeito por grandes vereadores aqui dentro, os 41, mas teve um vereador aqui na tribuna, que sexta-feira passada foi numa comunidade falar mal de vereador lá. Um projeto que eu pedi lá, que não é eu que faço, eu estou lá para cobrar e fiscalizar. E aí, o vereador foi dizer lá que os vereadores saíram lá para pedir voto, de campanha. Eu me admiro que esse vereador que falou lá, ele não ganhou nem para estadual, o Valinho que ele vai ganhar para quê? Falando mal dos outros, ele não consegue ganhar, não. Eu acho que o vereador ele tem que respeitar o companheiro aqui dentro. Se lá tem um trabalho na comunidade, tira foto, mas tem espaço para todo mundo. Agora, falar mal dos vereadores, eu acho que isso não é justo. Porque eu vou dizer para você o seguinte, vereador que derruba outro é porque não tem voto. Vereador que derruba outro é porque não tem capacidade. O vereador que derruba outro não tem trabalho. E aqui eu tenho o respeito de falar o seguinte, pode falar o que for, mas trabalho eu tenho.
porque eu vou para a rua todo dia. Então, esse vereador falou mal de mim, vai também para a rua também. Porque é muito fácil tu tirar uma foto na rua e postar. Tem que estar no meio do povo, ouvindo crítica, ouvindo elogio. Isso nós temos que fazer. Esse é o papel do político. E eu falo para esse meu colega de trabalho, não vou citar nome aqui não, tenha vergonha na cara, respeite os companheiros aqui dentro. Porque voto a gente ganha na rua, voto a gente ganha na luta, voto a gente ganha conquistando. Ninguém ganha voto derrubando os outros aqui dentro não. Então eu vou dizer o seguinte, vou fazer um requerimento, vou mandar para o prefeito, que esse vereador tem que respeitar aqui a classe aqui dentro. Porque todo vereador aqui tem respeito pelo outro, tenho certeza, presidente. Agora o que não podemos é fazer um vídeo e falar mal de vereador. Tem que o vereador só vai lá na época de campanha, que ali foi ele, então ele não tem capacidade. Ele não tem capacidade. Porque se eu chegar na base do Jaildo, ou do Fred do Mota, ou do Carlos Poença, eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Porque cada um tem seu espaço. Se eu chegar no espaço do Irã Nicolau, eu vou respeitar. Pode ser qualquer vereador. Então, gente, eu vou falar o seguinte, Sassá da Construção Civil veio para cá, não foi para falar mal de ninguém, só para trabalhar junto com vocês. E quem ganha a cidade com isso. Se nós se juntar, quem ganha a cidade. Então, para concluir, e hoje está sendo também aqui um projeto aqui de lei, com todos nós aqui da sede do São Raimundo, um patrimônio histórico, e eu quero que vocês aprovem junto comigo, porque nós estamos juntos. Muito obrigado, deixa o dito. Vereador Sassá, eu estava com muita saudade de ver Vossa Excelência na tribuna. Vem aqui rapidinho, vamos conversar aqui. Vereador Elias Emanuel. Vereador Elias Emanuel é o próximo orador no pequeno expediente. Vossa Excelência tem a palavra assegurada, vereador, pelo tempo regimental. Logo após vereador Elias Emanuel, vereador Jaildo dos Rodoviários. A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal Elias, 6 da NET. Calma teu coração. Primeiro Elias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos da imprensa, povo de Manaus, meu bom dia a todos nesse regresso de trabalho no segundo semestre dessa Câmara Municipal. Senhor presidente, na semana passada, a população de Manaus foi surpreendida com uma notícia que o Bosque da Ciência do INPA, vereador Eloy Abreu, teria as portas fechadas para visitação. Não perdeu tempo e o prefeito Arthur Neto deu uma resposta, vereador Cláudio Proença, extremamente positiva para a sociedade brasileira. Ele conseguiu colocar lá 300 bolsistas do Bolsa Universidade, porque o INPA, diga-se o governo federal, diz que não tem mão de obra para manter o Bosque da Ciência. Vereador Samuel, a coisa está se invertendo, porque sempre era assim, o governo federal ajuda os estados e os municípios. Agora é o contrário, vereador Cláudio Proença, vereador Fred, é de baixo para cima, agora é a prefeitura que está ajudando o governo federal. Mas eu não vou falar mal desse governo que está aí, não. Os demais governos sempre levaram a Amazônia como um assunto à parte. Parece que o Brasil é muito grande que não dá para perceber a importância estratégica da Amazônia. E a quem compete fazer valer a Amazônia, senão nós que moramos aqui nessa parte mais valorizada do planeta. Do planeta, sim, digo, porque hoje a região amazônica ela é vista com desprezo pelo governo federal. Eu não vi nenhuma atitude positiva, por exemplo, no governo passado. E esse governo repete essa agenda de fracasso com relação à nossa região, vereador Sassá. Então, o passo dado pelo prefeito foi um passo em favor da cidade de Manaus, em favor do Amazonas e em favor do Brasil. Agora, eu gostaria muito que o governo federal pudesse ver a Amazônia com outro matiz, com outros olhares, para que pudesse valorizar verdadeiramente a nossa região amazônica. Veja agora, a Igreja Católica vai realizar em outubro, no Vaticano, o Sínodo da Amazônia. Mas parece que governos locais não conseguem ver, por exemplo, a Amazônia com a mesma importância que essa região tem que ter. Eu lamento muito, ainda bem que o município tomou uma atitude concreta
e o Bosque da Ciência do INPA está de portas abertas. Lá a gente tem a Casa da Ciência, lá a gente tem o Lago de Jacarés e Tartarugas, nós temos viveiros do peixe-boi, a gente tem o viveiro das ariranhas. No Bosque da Ciência, a gente tem uma síntese do que é a região amazônica. Portanto, meus amigos, aquele local é um patrimônio da nossa cidade, do nosso estado, e não pode fechar as portas jamais. Tenho dito. Vereador Jaildo dos Rodoviários, Vossa Excelência tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. Logo após Vossa Excelência, vereador Everton. Bom dia a todos, a todas, os amigos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu gostaria que o vereador Sassá falasse o nome, tem que divulgar o nome do réu, tá bom? Divulgue o nome do réu para a gente tomar as providências cabíveis em cima da legislação, em cima da lei. Eu venho a essa tribuna aqui, senhor presidente, para falar, vereadores, da incomodação que está acontecendo já, eu acho que já é notório, todos sabem, da dificuldade do setor do transporte coletivo, mas quem está pagando o pato hoje são os trabalhadores, hoje. Hoje, por exemplo, tem pai de família, tem criança que não pode ser atendido no plano de saúde porque está cortado. Tem cirurgias marcadas. Tem uma mãe que quer levar o seu filho ali, o pediatra, não pode levar porque o plano está cortado. Plano de saúde está cortado. Eu estou falando só do plano, vereadores. Então a coisa é séria. A situação dos trabalhadores do setor de transporte coletivo está sério. E é delicado. Eu venho aqui fazer um apelo a todos os nobres vereadores, um apelo à nossa liderança do prefeito para que a gente consiga arrumar uma solução. Eu já venho aqui várias vezes nessa tribuna para pedir socorro para os trabalhadores que estão sem plano de saúde, vereador doutor Everton. Hoje mesmo eu recebi aqui, nos grupos dos trabalhadores, que tinha consulta marcada de uma criança de 8 anos, não pôde ir para o pediatra. Outros foram retirados. Não foi atendido porque o plano está cortado. A saúde no SUS já está, no governo já está um caos. Não tem para onde recorrer, eu estou falando só do plano de saúde. Funcionário tinha cirurgia marcado e não foi feito porque está cortado. E aí nós preciso levar para a sociedade, sem contar o pagamento, está atrasado o pagamento, vem atrasando constantemente. Vocês já viram na televisão, nas redes sociais, manifestação dos próprios trabalhadores parando na rua porque não aguentam mais. Não aguentam mais essa situação. Eu falei do plano, agora estou falando do pagamento. Da refeição, do dia a dia que eles não têm, está atrasado. É todos os meses isso. Vai terminar o ano, será? Vai continuar assim? Então, eu estou fazendo isso aqui para todos irem para reflexão, porque a pessoa trabalha o mês todinho. E quando chega no dia, atrasa 10 dias, 8 dias, a pessoa tem marcado, depois de 30 dias, ela marca uma consulta para o seu filho, ou para a sua filha, ou para o próprio mesmo, e chega lá, está cortado. Aí aparece a mensagem, eu quero ler a mensagem aqui, para vocês, que chegou aqui no meu WhatsApp, de um grupo, que diz, quero ler aqui para vocês, isso é todos os dias, está aqui a mensagem, a marcação de sua consulta está temporariamente disponível. Procure o departamento pessoal da sua empresa. Gente, é sério. Está difícil hoje. Está difícil para quem trabalha no setor de transporte coletivo. Está sendo uma humilhação hoje. É todos os dias humilhação. O transporte está rodando normal, poderia estar parado hoje. Os trabalhadores poderiam estar se recusando de trabalhar hoje, mas estão trabalhando. Aí, quando os trabalhadores vão fazer uma manifestação, vem as críticas.
mas não sabe que um pai de família deixou de fazer a cirurgia porque está a falta de pagamento do plano de saúde. Aí só paga quando vai lá o sindicato brigar, os trabalhadores vão lá brigar. Já está no contrato, está na convenção coletiva. Estou falando aqui de algo trabalhista, mas que compete sim a todos nós, a prefeitura, participar. O prefeito já tem feito muito, repassando subsídios, mas não é o suficiente hoje, porque não tem, está difícil. Hoje é transporte de Uber, é aplicativo, é todo. Então, nós precisamos arrumar uma solução, e eu já falei a solução em reuniões para o presidente Franclildes, que nós precisamos tomar uma medida séria, porque senão o que vai acontecer? Aquilo que é legal está falindo, o que é ilegal está se prevalecendo. O ilegal está prevalecendo acima do legal. E os trabalhadores não podem ser penalizados por essa situação. Hoje mesmo, uma mulher chorando no grupo, o filho dela tinha uma cirurgia. É desumano isso que está acontecendo. Eu não aceito isso. Então, quando você já sabe, pagamentos atrasados, plano de saúde, refeição, tudo. Então, precisamos de uma maneira o mais rápido possível de resolver esse problema. Eu peço aqui a ajuda dos nossos nobres vereadores. Se tem dúvida, vamos fazer uma visita nos terminais de ônibus. E aqui eu faço aqui uma crítica construtiva e um apelo a todos os vereadores. Eu fui o único vereador que apresentei uma emenda parlamentar para a reforma de terminal. Eu gostaria de pedir, estou falando do ano passado, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, 20 mil reais de emenda parlamentar, para ajudar a reforma, porque o terminal não é só para o motorista e para o cobrador, não. O terminal também serve para as pessoas, para os usuários que estão ali. Então, eu faço esse apelo. É um apelo aqui. É o desabafo que eu estou fazendo, porque não dá para aceitar mais essa situação. Os trabalhadores estão sendo massacrados, humilhados. E quando ele chega a paralisar, fazer algo, porque eles não aguentam mais, estão gritando para a sociedade, porque não aguentam. E nós precisamos, como representante do povo, representando a sociedade, fazer algo. Não podemos deixar essa humilhação continuar. Tenho disso, senhor presidente. O vereador Everton Assis é o próximo orador do pequeno expediente. Vossa Excelência tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras presentes, aos amigos que nos acompanham, assessores, à imprensa local. Nesta manhã, eu quero aproveitar o pequeno expediente para falar e parabenizar, sobretudo, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, em diversas ações que realiza na cidade de Manaus. E aproveito para dizer da satisfação que é de poder estar acompanhando a todas essas ações, porque agora, nesse pequeno recesso, estive nas ruas, intensifiquei o trabalho e pude ver em loco a grandeza e os serviços que o prefeito executa na cidade de Manaus. Hoje mesmo está começando a segunda etapa do recapeamento do distrito industrial. Não é? Estive também acompanhando, e aqui muitos vereadores sabem, todos na realidade, sabem da sensibilidade do prefeito em dar uma nova repaginada nas ruas de Manaus. E está sendo feito através desse programa aí do Requalifica, onde já passaram por diversos bairros de Manaus. E aqui eu posso citar como Zumbi, Alvorada, Santa Etelvina, Lírio do Vale, enfim, diversos bairros que já receberam o programa. Como também, agora, essa dificuldade que Manaus, que o INPA enfrentou quanto ao Bosque da Ciência. O prefeito, Arthur Vigílio, juntamente com a primeira-dama, Elizabeth Valeico, sabendo que teria que ser feito algo, e assim foi feito, graças a Deus, aquele espaço, aquele local que tanto recebe, que serve para muitos, para visitação, não fechou as portas. Portanto, o que nós precisamos é de uma gestão de qualidade, e o prefeito
não se esquiva, e o prefeito está nas ruas fazendo o melhor. E muito me deixa contente em saber que, enquanto muitos criticam, o prefeito lá está, exercendo o seu papel, fazendo por onde. Fato este que é o equilíbrio da gestão, através de suas finanças. Manaus, hoje, serve como exemplo para muitas capitais, onde se encontra diversas dificuldades para pagar a folha do funcionalismo público. Portanto, eu quero, neste momento, desejar a todos aí um segundo semestre de muito trabalho, de muita luta, para que a gente consiga avançar, para que nós consigamos fazer o melhor para a cidade de Manaus, sabendo das dificuldades, sabendo que os desafios são enormes, mas nós precisamos avançar e assim o faremos. Que Deus abençoe a todos. Era o que eu tinha a dizer nesta manhã, senhor presidente. Vereador Bentes Papinha, Vossa Excelência é o próximo orador do pequeno expediente, tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. Agora você também pode acompanhar as sessões plenárias ao vivo pelo canal 520 NET HD Local TV. Estamos no pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, meu muito bom dia. Venho hoje a essa tribuna para dizer que eu aproveitei o recesso parlamentar, vereador Cláudio Fora, para visitar as comunidades, os bairros de Manaus, onde podemos conversar com os moradores e ver de perto a real situação das nossas comunidades. E, ao mesmo tempo, fico feliz, porque a gente vê que a Prefeitura vem fazendo muito pelas nossas comunidades. E, na última quinta-feira, anunciou 42 espaços esportivos onde vão ser revitalizados. E isso me deixa muito feliz como presidente do esporte nessa casa, e onde eu pude participar, indicar alguns campos, e também indicar alguns campos que vão ser feitos, essa reforma pelo Estado, que o Cabo Maciel destinou 300 mil de emenda, onde o campo da Baixada Fluminense, o campo do Renato e o campo do Núcleo 8 estavam inclusos para a reforma da Prefeitura, e foram retirados desse pacote porque a Sengel vai fazer pelo Estado. E isso me deixou muito feliz, que vários campos da Zona Norte vão ganhar essa revitalização. E quero também parabenizar o deputado Cabo Maciel, líder do PR, que na última sexta-feira votou contra a Lei 84, onde ia congelar os ganhos reais do funcionário público, e o Maciel votou contra. E isso me deixa muito feliz, porque eu tinha certeza, vereador Eloy, que o Maciel não ia tomar outra postura a não ser ir contra o governo e ficar a favor do povo. Então, parabéns, deputado Cabo Maciel, líder do PR, que agora é PL. Fico muito feliz em estar do seu lado, fico muito feliz em apoiar em todas as suas eleições. Parabéns, e era isso que eu tinha a falar nesta manhã de segunda-feira. Professor Samuel, Vossa Excelência é o próximo orador do pequeno expediente. Às segundas, terças e quartas, de 9 ao meio-dia, você acompanha ao vivo as sessões plenárias na Câmara Municipal de Manaus pelo canal 50.1, Sistema Digital Aberto, canal 20 NET e canal 520 NET HD, Local TV. Meu bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Venho a esta tribuna colocar aqui um projeto que a Igreja Adventista desenvolve, Vida por Vidas, Um projeto que já tem 14 anos e ele mobiliza a sociedade brasileira, a sociedade da América do Sul, com mais de 8 países participam deste projeto, e a cidade de Manaus não é diferente. Nós tivemos aqui o privilégio de, no momento em que Vida por Vidas completou 10 anos, fizemos aqui uma homenagem. No ano passado, nós tivemos uma ação muito forte
com relação ao movimento, às ações nos bairros, nas escolas, nos lugares nas igrejas, onde as pessoas se dispuseram a contribuir. Foram mais de 1.500 bolsas de sangue. E quando existe uma deficiência, não é só anual, passa a ser trimestral, e a gente sabe que esta é uma necessidade extrema de suprir essa necessidade com relação ao Hemoan ter sangue suficiente para atender a cidade de Manaus, o estado do Amazonas. E pensando nisto e levando à cidade de Manaus um conhecimento mais amplo com relação ao projeto Vida por Vidas, ontem foi realizado a primeira corrida, né, aqui na cidade de Manaus, Vida por Vidas, onde tivemos mais de 1.500 competidores, e foi um negócio assim muito importante, muito envolvente, como aquele primeiro encontro nesta competição. Tive uma participação efetiva, dando apoio, fazendo com que nós pudéssemos realmente conhecer este trabalho e conhecer e envolver a cidade de Manaus naquela mobilização, né? Estive lá, participei, né, e todo participante também ganha uma medalha. Aqui foi a medalha que me foi atribuída, e tive o privilégio de correr, caminhar, né? Correr e caminhar, porque quando tem muita gente, a gente não tem como correr, né? E eu também não sou um atleta profissional, mas participei, né, dos 5 quilômetros, são 5.000 metros, e isto faz com que nós tivemos uma participação efetiva, e agradecendo a CEAM, né, a Associação Manaus, Amazonas, agradecendo ao pastor Alan Cacheta, que comanda todo aquele órgão importante, espiritual para a Igreja Adventista, e também o pastor Vitor, coordenador. Então, está de parabéns os coordenadores, a juventude da Igreja Adventista, que é importante, a juventude envolvente, que participa fortemente neste trabalho, e dizer que no ano que vem teremos a segunda, com certeza, se Deus nos der vida, saúde, com certeza vamos poder participar e ter um número muito maior de participantes naquela corrida, e com certeza também, né, a coleta de sangue do projeto Vida por Vidas com certeza vão dobrar, triplicar e atender a cidade de Manaus. E a corrida é mais uma forma de divulgação do trabalho realizado, né, neste momento em que a cidade e o Estado precisa de um trabalho envolvente com a juventude da cidade de Manaus. Tenho dito, muito obrigado. Vereador Chico Preto, Vossa Excelência é o próximo orador do pequeno expediente. Tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal 6 da NET. Senhoras e senhores aqui presentes, há um pensamento que afirma que, se a dor é inevitável, o sofrimento ele é uma opção das pessoas. Você pode enfrentar as mais difíceis situações com altivez, ou você pode enfrentar de forma derrotada as situações que a vida te impõe no dia a dia, porque certamente viver é vencer desafios diários. Mas a forma como você vai enfrentá-los diz muito a respeito do seu caráter. E por que estou fazendo essa pequena reflexão? Para poder fazer um link com o episódio que certamente chamou a atenção de todos nós aqui na cidade de Manaus e, por certo, no estado do Amazonas. Quando o governador Wilson Lima resolve mandar para a Assembleia um projeto de um forte impacto político, social, econômico, e o faz tomando uma decisão de não construir o diálogo ou manter o diálogo pela credibilidade, com base na credibilidade, o governador abriu mão, na minha opinião, da pouca credibilidade que ele já tinha.
Os números do Estado não admitem ideologia, eles são exatos. Não há número de esquerda nem número de direita. Os números são duros, reais, o Estado passa por uma situação extremamente difícil e que não está sendo construída de agora, ela é um acumulado dos anos passados. Porém, como enfrentar essa situação? Ao mandar para a Assembleia, às vésperas do recesso, um projeto desse impacto, com essa intensidade, que afeta o dia a dia de milhares de pessoas, sem a menor satisfação possível, porque o que se esperava? Que da mesma forma como o então candidato Wilson Lima teve o interesse de buscar os sindicatos dos servidores públicos estaduais e pedir o apoio no momento da eleição, que tivesse a mesma postura de chamar os sindicatos e dizendo, está aqui os números do Estado. E sobre números, como eu disse, não tem ideologia, eles são frios, eles são duros, e você precisa tomar decisões, mas a forma como você vai encarar isso diz muito a respeito do seu caráter. Mandar um projeto sem informar a essas categorias, sem traçar um caminho alternativo para quando a receita do Estado voltasse a crescer, sem lhes dar uma menor satisfação possível, diz muito a respeito do caráter do homem. Eu não faria isso. Eu não quero ser aqui engenheiro de obra pronta ou cozinheiro de comida feita, né, comentar o fato já acontecido, porém, a forma como se enfrenta os desafios diz muito a respeito do caráter das pessoas. Me chamou muito a atenção, porque a gente, de certo modo, também na Câmara vive isso. Quando projetos de envergadura chegam às vésperas do recesso ou da interrupção do meio do ano, e a gente não tem sequer tempo para debater ou para construir soluções para os desafios que essa cidade enfrenta. Aconteceu agora, no apagar das luzes do primeiro semestre, o prefeito Arthur mandou para cá um monte de projetos de envergadura e essa casa sequer teve tempo. Da mesma forma, o governador Wilson Lima envia para a Assembleia um projeto de uma envergadura tremenda, certamente traduzindo toda a cobrança que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem feito sobre a questão política administrativa do Estado, mas a forma como enfrentar isso se assemelha muito, e vou concluir, senhor presidente, àquela forma de ver o mundo, um copo com 50% de água, alguns vão dizer que o copo está meio cheio, outros vão dizer que o copo está meio vazio. É a forma, o pessimista ou o otimista. O otimista, ou melhor, o homem compromissado, ele vai dialogar, ele vai mostrar os números, ele não foge da sua responsabilidade, ele não nega o debate, ele não nega o diálogo, e ele assume a responsabilidade que tem. Mas o homem que não é preparado, o homem que não tem o traquejo, o homem que não tem a lida, que não viveu isso, vai mandar um projeto para a Assembleia, sem a menor satisfação, sem a menor cerimônia, e vai trabalhar para que o projeto seja aprovado sem a menor discussão possível. Então, repito, eu não quero aqui ser engenheiro de obra pronta, dizer que talvez fizesse diferente, eu não vou escolher o caminho fácil, mas a forma como se lida com a questão, a forma como se trata a questão, a forma como se comunica a questão, diz muito a respeito da personalidade e daquilo que o servidor público representa quando a gente fala de política pública. Não dá para dissociar o servidor público de política pública. Faltou, na minha opinião, consideração, faltou, na minha opinião, respeito, na minha opinião, faltou coragem, na minha opinião, faltou hombridade para mostrar os números, construir caminhos e passar por essa situação que o Estado está vivendo. São dois caminhos, ou você passa com credibilidade ou você passa sem credibilidade. E quando se opta pelo caminho mais fácil, de se não debater, de se não dar satisfações, se opta pelo caminho da pouca credibilidade. O caminho da credibilidade é duro, é dolorido, mas é o caminho mais seguro para se enfrentar os desafios que esse Estado e esse país, nesse momento, enfrentam. É de forma verdadeira, com debate, com diálogo, até mesmo para sofrer o ataque frontal, mas jamais virando as costas e a traição, sabe, de forma
pequena mandar para a Assembleia sem o devido debate e a satisfação que, na minha opinião, categorias de servidores públicos mereceriam por parte do governador do Estado. Eu deixo aqui esse registro para que as pessoas conheçam aquilo que efetivamente eu penso sobre esse episódio. E episódio, como eu disse, que tem algo parecido com o que acontece na nossa relação com a Prefeitura. Não me agrada a Prefeitura de Manaus mandar para cá, como tem feito reiteradas vezes, projetos no apagar das luzes, ou do meio do ano, ou do final do ano, para que esse parlamento não discuta com intensidade, aponte caminhos, corrija o que pode ser corrigido. A gente viveu isso agora no final do primeiro semestre, com projetos de envergadura que foram enviados para cá. E isso não é bom por parte do administrador, não é bom por parte do executivo. Então, a minha opinião sobre esse episódio está registrada, é pública e submetida à concordância ou discordância de todos aqueles que moram nessa cidade e que acompanham o processo político administrativo. Muito obrigado, presidente. Que Deus abençoe a cidade de Manaus, que Deus abençoe o Estado do Amazonas. Vereador Fred Mota é o próximo orador do pequeno expediente. Vossa Excelência tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. TV Câmara, canal 50.1, sistema digital aberto, canal 20 NET e canal 520 Regulamentar NET. mais os acréscimos. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, amigos da TV Câmara, amigos da Rádio Câmara, ficamos muito felizes quando soubemos da intervenção do senhor prefeito em estar ali atuando no Bosque da Ciência. Quando recebemos a notícia do fechamento do Bosque da Ciência, ficamos muito preocupados, porque 70% dos visitantes do Bosque da Ciência, vereador Cláudio Proença, são alunos da rede estadual. São crianças que ali vão ver o peixe-boi, a ariranha, vão ver ali o abraço da morte, o viveiro do jacaré, vão ver ali o orquidário, enfim, vão ter conhecimentos que podem, no futuro, trazer ali algo de interessante e algo que venha dar subsistência, algum medicamento que possa salvar vidas. E quando se diz fechado o Bosque da Ciência para visitação, é o primeiro sintoma de uma inflamação que, com certeza, começa nesse arranhão e vai terminar lá dentro com o corte das bolsas dos estudiosos, o corte das bolsas dos cientistas que ali se encontram. Mas fiquei muito feliz. O prefeito de Manaus, imediatamente, tomando ciência, colocou 20 estagiários do programa Bolsa Universidade, do programa Bolsa Idiomas. E serão mais 300 que estarão ali fazendo parte desse quadro e não se deixará fechar a visitação do Bosque da Ciência. Quero parabenizar o senhor prefeito nessa medida. Segundo assunto, senhor presidente, não poderia me furtar, como diz o vereador Raulzinho, meu nobre Wallace Oliveira, W.O., grande pastor, meu amigo. O Manaus Futebol Clube empatou no último domingo, vereador Alonso. Lá em Caxias do Sul, perdeu, aliás, por 1-0. Mas do aeroporto até o hotel, os caras soltaram foguete, passaram a noite buzinando, fizeram um inferno ali para deixar os nossos jogadores acordados ali. Mas eles esqueceram que esses jogadores nossos, depois que bate o feijão, meu vereador Eloy, a gente dorme tranquilo, pode buzinar, pode fazer. Um frio de 5 graus, perdemos de 1-0. E aqui eu faço
uma convocação a toda a torcida amazonense, para que no sábado, e eu peço a atenção dos diretores do Manaus, peço a atenção dos empresários, vamos fazer preços promocionais, vamos fazer preço com que a torcida invada ali o Vivaldão, e de preferência, que esse jogo comece às 14 horas, debaixo do sol escaldante, para eles sentirem também ali o nosso calor humano. Faço o convite mais uma vez à torcida amazonense, que prestigia o Manaus. Precisamos somente de 2 gols de diferença para seguirmos firme no campeonato. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Cláudio Proença, Vossa Excelência tem a palavra assegurada pelo tempo regimental. Logo após o vereador Cláudio Proença, vereador Dante é o vereador a seguir. A TV Câmara também transmite as sessões plenárias pelo canal 6 da NET. Estamos no pequeno expediente. Meu bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa, a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, toda a imprensa que nos acompanha no dia a dia do nosso trabalho, nosso amigo Antônio, que está aí na galeria. O que me traz na tribuna no dia de hoje, após o retorno do nosso recesso parlamentar, retorno esse que eu digo que é recesso apenas da tribuna, vereador Chico Preto, porque a maioria dos colegas, ou praticamente todos, ficam esses dias na rua, vereador doutor Everton, fiscalizando as obras da prefeitura, buscando as suas bases para ver o que pode ser melhorado, o que podemos fazer pela comunidade. Nós, por exemplo, tivemos aí apoiando vários eventos culturais na nossa cidade, em torno de 12 eventos culturais. Nós tivemos fiscalizando várias ruas da Zona Leste, vereador Ceará, várias ruas da Zona Leste, inclusive a rua Cupiúba, né, que está sendo lá feito o serviço de tapa-buraco, na área da Cidade Alta, no bairro do Jorge Teixeira. Então, a gente tem um trabalho muito intenso nas comunidades fora deste parlamento. Então, o recesso é algo somente para que nós não tenhamos que estar na tribuna de segunda a quarta, pois os vereadores desta casa estão diariamente dentro das comunidades. Eu vi atentamente aqui o discurso do vereador Jaildo dos rodoviários e a sua indignação relacionada aos funcionários do sistema que estão com seus planos de saúde, vereador Eloy Abreu, cancelados por falta de pagamento das empresas. Na realidade, o que se vê hoje no sistema de transporte coletivo é uma total ineficiência por parte dos empresários, irresponsáveis e, a palavra clara, malfeitores, para não chamar de outras palavras, vereador Chico Preto, malfeitores do serviço público de transporte da cidade de Manaus. Nós temos empresários aí que a questão, nós sabemos que houve uma queda de receita no sistema, mas o que falta mesmo no sistema é gestão por parte dos empresários. Ora, senhores, nós temos aqui no seu artigo 258, na cláusula 16, que diz o seguinte: as empresas elas são obrigadas a conceder aos filhos menores de 0 a 6 anos de idade de todas as trabalhadoras a assistência em creches, podendo ser estendido o benefício até ao ensino pré-escolar. Vereador Gilvandro, nunca aconteceu isso. Empresário de ônibus nunca cumpriu o que está aqui no artigo 258, no seu inciso 16. Empresário de ônibus do transporte coletivo de Manaus nunca respeitou funcionário. O que eles visam apenas é lucros.
Lucro esses que foram reduzidos pela queda de receita, mas que ainda existe no sistema. Porque se não existissem, todos eles já tinham entregado o contrato para a prefeitura, que vence agora em 2020. Mas o que eles esperam? Esperam que esse contrato seja renovado por mais 10 anos, porque é previsto, é contratual, vereadora Mitty Salles. Mas, na realidade, esses malfeitores do serviço público, principalmente duas empresas hoje, Açaí Transporte e a empresa Global GUIM, que tem dívidas impagáveis. Impagáveis. Basta que se diga isso, impagáveis, que já deveriam ter sido expulsas do sistema. Porque se você andar na cidade de Manaus todos os dias, você vê dessas duas empresas ônibus jogados nas ruas. Porque as empresas só têm um guincho e o cara do guincheiro nunca trabalhou tanto na vida dele como trabalha agora. Talvez o guincho é o carro que tenha mais motorista. Deve ter uns 5 motoristas, porque ele não trabalha 24 não, acho que ele trabalha 72 horas. Porque não para, tirando o carro quebrado do meio da rua. Senhores, sociedade que nos assiste, esta casa aqui não está omissa. Esta casa está de olhos abertos para tudo que está acontecendo. E eu compartilho da indignação do vereador Jaildo dos rodoviários, porque quem é penalizado são os funcionários. Porque a própria empresa Global GUIM, ela já deu 3 pinos na sociedade. Essa empresa começou como São José. Se você for puxar a razão social, são os mesmos donos. Ela passou a ser Vitória Régia. E agora está como Global GUIM, aonde tem um dos sócios, um diretor chamado Rosano Contes, que consta na razão social da empresa. Que se for puxar, ele não tem dinheiro nem para comprar um ônibus, que dirá ser sócio da empresa. Senhor presidente, o vereador doutor Everton pediu a parte, mas como não é pequeno, não é grande expediente, eu não poderei dar a ele, e eu encerro a minha fala, e muito obrigado pela sua benevolência, presidente. Tenho dito. Vereador Dante. Vereador Dante é o próximo orador em nosso pequeno expediente, sem direito à parte. Vossa Excelência tem a palavra assegurada pelo tempo regimental, vereador. Logo após pronunciamento do vereador Dante, vereador Coronel Gilvandro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem pelas redes sociais, senhores, o que me traz a esse pequeno expediente, senhores, são 2 assuntos. Um eu vou passar rapidamente. Saiu no Fantástico que em 2050 nós teremos mais plásticos no oceano do que peixes. E é algo que nós precisamos tomar certas atitudes, vereador Cláudio Proença. Então, pensando nisso, e um pouco antes até disso, que a gente tinha pesquisado há algum tempo atrás, eu dei entrada num projeto de lei que vai exatamente tratar dessa questão de plástico. E também descobri que o meu querido Diego Afonso tem o mesmo pensamento, então a gente vai juntar as ideias, vai conversar, para que a gente possa tomar uma atitude em relação à questão dos plásticos, né, na nossa cidade. Quando a gente passa aí vendo os nossos igarapés daquela forma tão absurda que a gente vê de lixo, garrafas PET, sacolas plásticas e tudo isso, então nós estamos entrando com um projeto de lei pedindo a proibição dessas sacolas e também verificando já de imediato a abertura de pelo menos 1 ou 2 caixas em supermercados para aquelas pessoas que já têm a consciência e já não querem levar sacola plástica e possam passar com aquela sacola reciclável, aquela sacola de manuseio simples. Então, isso é uma questão que nós precisamos tratar com muita responsabilidade, senhores. O outro assunto, senhores, não obstante, também na nossa cidade, é dizer o seguinte: é absurdo que ainda existam pessoas que colocam a culpa sobre a prefeitura no que diz respeito aos nossos amigos venezuelanos. É inaceitável isso, é inaceitável colocar a culpa sobre a prefeitura em relação a isso.
Senhores, talvez ele não saiba, porque é um desinformado, não é? Mas 180 venezuelanos chegam diariamente na cidade de Manaus. 180. E nós temos nos nossos abrigos mais de 800 venezuelanos abrigados pela Prefeitura de Manaus. Não só abrigados, eles têm teto, eles têm comida, eles têm assistência, eles têm questão médica, tudo isso dado pela Prefeitura de Manaus. E aí, alguns desavisados ainda dizem que a Prefeitura passa ali pela rodoviária e não enxerga aquela situação daqueles 300 e poucos venezuelanos que ali estão. A Prefeitura enxerga, tem enxergado, tem visto e tem feito alguma coisa. Tem feito exatamente alguma coisa. Tem feito e tem trabalhado muito para se fazer algo. Agora, é claro, aquilo extrapola todas as ações que a Prefeitura pode fazer. Aquilo extrapola tudo o que se pode pensar, o que se pode agir, de como se pode fazer. É necessário que tanto o governo do Estado, Prefeitura e governo federal se unam para tomar certas atitudes. Eu fui informado bem recentemente que o Exército vai estar entrando com apoio para dar sustentação a ações ali naquela área da rodoviária. Então, o que eu acho absurdo é se pensar que a Prefeitura não tem feito nada. A Prefeitura tem feito e tem feito muita coisa. Não é? O Fundo Manaus Solidário tem feito muita coisa. A Secretaria de Assistência Social da Mulher tem feito muita coisa. Tem trabalhado, sim. Agora, é difícil dar vazão a algo tão grande, porque pessoas não têm dimensão do que acontece. 180 venezuelanos diariamente. São mais de 15 mil venezuelanos na cidade de Manaus. Isso é algo que se trata com muita responsabilidade e a Prefeitura tem tido responsabilidade para tratar deste assunto, senhores. É importante nós colocarmos os pingos nos is. Quem se levanta e diz que a Prefeitura não tem feito nada, é desinformado, não está informado. Sinceramente, eu peço que possa pesquisar, buscar ações, porque tanto o Fundo Manaus Solidário quanto a Secretaria de Assistência Social tem feito o que é possível fazer para que a cidade possa ter uma normalidade no que diz respeito àquilo. E em breve o Exército estará entrando também como um suporte. Então, quero dizer a vocês, manauaras, a Prefeitura tem trabalhado, a Câmara Municipal também está trabalhando em relação a isso. Nós vamos estar sempre de olho em todas essas situações. Tenho dito, senhor presidente? O vereador Coronel Gilvandro é o próximo orador do pequeno expediente. Logo após o vereador Coronel Gilvandro, temos o vereador Marcel Alexandre, e já encerraremos o nosso pequeno expediente. Portanto, eu quero pedir aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes ou nas dependências da casa, que se dirijam ao plenário para que possamos fazer a nossa ordem do dia. A pauta já está publicada. Senhores vereadores, se dirigir ao plenário, estamos nos últimos oradores em nosso pequeno expediente. O vereador Coronel Gilvandro tem a palavra assegurada. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistentes, telespectadores, internautas, servidores da casa, o meu fraterno abraço cordial, bom dia. Eu venho à tribuna desta nossa casa e quero cumprimentar os nossos vereadores que aqui estão, por terem, nesse período de recesso, trabalhado intensamente, como eu acompanhei, e dizer também que participei dessa grande luta, dessa grande batalha. Mas, enfim, às vezes é razoável, é prudente que nós não divulguemos o nome de determinadas pessoas que acabam sendo, de toda forma, nefastas. Vivemos uma grande crise no país. A nossa vizinha Venezuela vive, talvez, uma crise sem precedentes na história daquele país. E nós, como brasileiros, participando de tratados e obviamente, somos um país que tem esse viés humanitário, e acolhemos os nossos irmãos venezuelanos. E a cidade de Manaus, por exemplo, já recebeu mais de 15 mil, e daqueles miseráveis famintos que chegaram à nossa cidade, hoje 850 se encontram instalados na cidade de Manaus com dignidade. Outros 300 estão ali na rodoviária, como falou o vereador Dante, recebendo já recentemente o apoio do governo federal,
do governo estadual e da Prefeitura de Manaus, do governo municipal, nesse grande projeto chamado Acolhida, porque nós não estamos falando de poucas pessoas, estamos falando de muitas pessoas. E aqui eu quero refutar a fala, o pronunciamento do ex-prefeito, não, do atual prefeito, atual vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que fez uma declaração dizendo que a prefeitura está sendo omissa com relação a isso, quando todos os esforços estão sendo realizados no sentido de acolher esses cidadãos com dignidade. Então, eu só queria dizer que não é verdade, que precisamos ter prudência na nossa fala, que precisamos enxergar o mérito de quem verdadeiramente tem mérito e o esforço do prefeito Arthur Vigílio Neto, no sentido de, junto com o governo federal, que receberá o comando do general Pazuello, que irá comandar essa operação, Operação Acolhida, vereador Cláudio Proença, vereador Roberto Sabino, para abrigar com dignidade essas pessoas. As instalações estão sendo preparadas, já em fase de conclusão, para o recebimento de mais 350 irmãos venezuelanos, que estão sendo refugiados porque vivem aquela gestão imoral, essa gestão que é uma ditadura, algo que as pessoas precisam se livrar e que ali a gente precisa reinstalar a democracia. E aqui, senhores, eu quero reverberar, eu quero compartilhar com todos a excelente gestão ou a gestão responsável que faz o prefeito Arthur Vigílio Neto na cidade de Manaus. O Amazonas era um estado que sabíamos pujante, que tinha uma economia forte, que jamais imaginávamos que pudesse quebrar. E, de repente, nós estamos diante de um quadro muito preocupante. Começa com uma medida do governador, como falou o vereador Chico Preto, acha que aquilo deveria passar por uma discussão, eu não acho, eu tenho certeza, deveria haver uma discussão maior, que as alternativas existem, que poderiam ser outras, e que a solução para esse rombo que nós estamos vivendo nas contas públicas, principalmente com relação ao pagamento do servidor público, que já se aponta para que o terceiro trimestre do ano de 2019 não hajam recursos para honrar com os servidores, as medidas poderiam ser outras. O Estado do Amazonas ele tem um crédito de quase 5 bilhões com empresas, e principalmente a Eletrobras e a Petrobras, que poderiam ser buscados, e assim a gente começar a organizar as finanças do Estado, que estão realmente falidas, que estão um caos e que nós precisávamos fazer isso. Agora, como eu falei em um post que fiz na rede social, isso poderia ter começado lá em 1º de janeiro, mostrado os escalonamentos que foram feitos, que deveriam ser pagos com recursos que iriam entrar, que não entraram, e a população toda precisa ter essa informação, para que a gente não fique achando aqui que as medidas foram desnecessárias, excessivas ou irresponsáveis. De sorte que eu vejo que não deveria ser essa, de fazer o congelamento dos salários dos servidores por 2 anos ou 3 anos, ou quantos anos necessários, porque daí são só um precedente para que as coisas possam acontecer. E, como falou também o vereador Chico Preto, o servidor público ele é o instrumento, é a ferramenta, é o agente, que não pode ser ferramenta, das políticas públicas do nosso Estado, da nossa cidade, do nosso país, ou de todo o serviço público de modo geral, onde quer que ele exista. Tenho dito, meu fraterno abraço a todos. Vereador Marcelo Alexandre, último orador em nosso pequeno expediente. Na ausência do vereador Marcelo, pela ordem, vereador Dr. Everton Vanderlei. Presidente, obrigado pela oportunidade. Quero dar as boas-vindas ao mestre Carijó, que está aqui na plenária, né? Mestre Carijó. Pois bem, eu só quero dar o meu testemunho com relação ao discurso do nobre vereador e coronel Gilvandro. Estive mês passado, eu, juntamente com o nobre vereador Dr. Alonso, junto à secretária Conceição Sampaio, onde a mesma soube discorrer com muita propriedade o empenho que a secretaria e a prefeitura tem, novo vereador Joelson Silva, o empenho que a prefeitura tem tratado com carinho com relação à estadia, né, podemos dizer assim, dos venezuelanos na nossa cidade. Tenho certeza que a prefeitura tem se empenhado de maneira consistente, maciça em querer resolver a questão dos venezuelanos. Fiquei agora aqui até abismado, declaro, essa entrada de praticamente diariamente, como disse o vereador Dante, de 170
venezuelanos diariamente. Então, isso é preocupante, né? Eu que todas as tardes estou numa unidade básica de saúde e com uma certa frequência atendo pacientes venezuelanos. É claro, no nosso espírito humanitário sempre estamos de portas abertas. Tenham dito, obrigado. Hein? Vamos ao nosso pequeno expediente está encerrado. E nós vamos à nossa ordem do dia, senhor secretário, para a chamada nominal. Vereador Mauri Colares. Vereador Mauri Colares. Vereador André Luiz. Ausente. Vereador Bessa. Amauri presente. Bessa ausente. Vereador Carlos Porta. Presente. Vereador Ceará. Vereador Chico Preto. Presente. Vereador Ceará presente. Vereador Cláudio Proença. Presente. Vereador Coronel Gilvando Mota. Presente. Vereador Dante. Presente. Vereador Davi Reis. Ausente. Vereador Diego Afonso. Ausente. Vereador Doutor Alonso. Presente. Everton Vanderlei. Presente. Isaac Tayá. Ausente. Elias Emanuel. Ausente. Eloy Abreu. Presente. Everton Assis. Ausente. Fred Mota. Ausente. Gilmar Nascimento. Ausente. Vereadora Glória Carrati. Ausente. Irã Nicolau. Presente. Jaildo dos Rodoviários. Ausente. Joelson Silva. Presente. Marcelo Alexandre. Ausente. Marcelo Serafim. Ausente. Davi Reis presente. Vereador Bentes Papinha presente. Mauro Teixeira. Ausente. Vereadora Mirtes Salles. Presente. Vereador Professor François. Ausente. Professor Gedeão. Presente. Professora Jaqueline. Glória Carrati presente. Vereador Diego Afonso presente. Professora Jaqueline ausente. Professor Samuel. Presente. Raulzinho. Ausente. Vereador Reis do Castelo Branco. Ausente. Vereador Roberto Sabino. Presente. Ronaldo Tabosa. Ausente. Rosinaldo Boal. Presente. Vereador Marcelo Serafim presente. Rosivaldo Cordovil. Presente. Sargento Bentes. Presente. Sassá da Construção. Presente. Wallace Oliveira. William Abreu. Presente. Vereadora Jaqueline presente. 27 vereadores. Vereador Elias Emanuel presente. Vereador Everton Assis presente. Vereador Jaildo Rodoviários presente. Vereadores em presença confirmada, senhor presidente. Os outros vereadores procurem o nosso departamento para justificar suas faltas. Vamos à nossa ordem do dia. Vereador Mauri? Preferência? Preferência, vereador Mauri Colares. Questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. É para pedir preferência na moção 137, que manifesta a parabenização à Igreja Universal do Reino de Deus pelos 42 anos de existência. Eu que estive lá na solenidade na Assembleia Legislativa representando Vossa Excelência, quero destacar a importância do trabalho social que eles realizam na cidade de Manaus e tem como deputado estadual o deputado João Luiz e como secretário de esporte do município o senhor pastor João Carlos. Ok. Vereador Fred Mota presente. Gostaria, vereador, já de antemão de poder subscrever a moção de parabenização e desejar à Igreja Universal também felicitações pelos 42 anos de atividade
não só de atividades cristãs e religiosas, mas também de atividades sociais no nosso país. Instituição muito importante. Vereador André, presente. Alguém mais quer fazer pedido de preferência? Vereadores? Senhor secretário, vamos à nossa pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 15/7/2019. Para conhecimento dos vereadores, o ofício número 208-GP, de 10/7/2019, do Executivo Municipal, que decide pela posição de veto parcial ao projeto de lei número 191/2019, de autoria do vereador Joelson Silva, que altera no que especifica a lei número 1242, de 8 de maio de 2008, que trata sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, estabelece normas para sua adequada aplicação e dá outras providências, senhor presidente. Lido o veto, toma o número 009/2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 331/2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que institui a Semana Municipal de Prevenção à Violência na Primeira Infância. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer, vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 055/2019, de autoria do vereador Sassá da Construção Civil, que tomba por interesse histórico e cultural o imóvel do São Raimundo Futebol Clube e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da segunda comissão. Vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Secretário Wallace. Em discussão e votação, o parecer favorável da terceira comissão ao projeto de lei número 183/2018, de autoria do vereador professor Samuel, que dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de musculação a realizarem palestras e ou produzirem informações sobre o uso de anabolizantes. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da terceira comissão. Vai à sexta comissão de saúde. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer contrário da quarta comissão ao projeto de lei número 257/2018, de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos, subscrito pelo vereador William Abreu, que dispõe sobre diretrizes da alimentação saudável junto às escolas públicas e privadas do município de Manaus e dá outras providências, senhor presidente. Na discussão? Pela ordem, vereador Chico. Questão de ordem, vereador Chico Preto, questão de ordem. Senhor presidente, eu ouvi o nobre vereador Wallace falar do parecer contrário da quarta comissão. A minha pauta está aqui, parecer favorável, presidente. É? Eu estou com a pauta aqui, está escrito parecer favorável. O parecer é contrário, vereador Chico. Senhor presidente, eu peço vistas do parecer da comissão. Vistas concedidas ao vereador Chico Preto. Secretário Wallace. Em discussão e votação, o parecer favorável da sexta comissão ao projeto de lei número 275/2018, de autoria do vereador Irã Nicolau, que institui no calendário de Manaus o dia da conscientização e combate à depressão pós-parto e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da sexta comissão. Vai à 18ª comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. Secretário Wallace. Em discussão e votação, o parecer da 10ª comissão favorável ao projeto de lei número 011/2019, de autoria do vereador Fred Mota, que dispõe sobre a obrigação de disponibilização de banheiros químicos acessíveis em eventos e shows que forem utilizados esse tipo de banheiro, senhor presidente. Em discussão. Em votação.
Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da 10ª comissão. Vai à 19ª Comissão de Defesa do Consumidor. Secretário Wallace. Em discussão e votação, parecer favorável da 10ª Comissão ao projeto de lei número 207/2018, de autoria do vereador Marcelo Serafim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização nos terminais de autoatendimento das instituições financeiras de todas as denominações de cédulas em moeda nacional em circulação no país. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da 10ª Comissão. Vai à 19ª Comissão de Defesa do Consumidor. Secretário Wallace. Em discussão e votação, parecer favorável da 4ª Comissão ao projeto de lei número 081/2018, de autoria do vereador professor Samuel, que institui a lei Infância Sem Pornografia e dispõe sobre o respeito dos serviços públicos municipais, a dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de especial fragilidade psicológica. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da 4ª Comissão. Vai à 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente, da Juventude e do Idoso. Secretário Wallace. Em discussão e votação, o parecer favorável da 3ª Comissão ao projeto de lei número 160 de 2018, de autoria do vereador João Luiz, subscrito pelo vereador Joelson Silva, que estabelece como medidas socioeducativas sanções para quem praticar maus tratos ou abandonar animais na forma que especifica e dá outras providências, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Em primeira discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Vamos à nossa pauta. Temos requerimentos aí? Vamos às moções. Não temos indicações, então temos apenas uma moção. Senhor secretário. Moção número 137 de 2019, gabinete do vereador Amaury Colares, manifesta a parabenização à Igreja Universal do Reino de Deus, IUD, pelos 42 anos de existência, senhor presidente. Em discussão. Já pedi a Vossa Excelência para subscrever, vereador Amaury. Vereador Wallace também quer subscrever, vereador Marcel quer subscrever, vereador Dante. Então, vereador Amaury, vereador Jaildo, para que possa subscrever a moção do colega. Em votação, os que aprovam a moção permaneçam como estão. Aprovada. Senhor secretário, vamos aos requerimentos. Gabinete do vereador professor Gedeão Amorim, requerimento 1239/2019, requer sessão especial em homenagem ao pastor Antônio Carlos da Costa Leite. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Senhor secretário. Gabinete do vereador Coronel Gilvando Mota, requerimento 095/2019, requer sessão especial em alusão ao Dia do Fisioterapeuta, 13 de outubro. Senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Senhor secretário. Gabinete do vereador Coronel Gilvando Mota, requerimento número 094/2019, requer sessão especial em alusão ao Dia da Justiça, 8 de dezembro. Senhor presidente. Haja diploma, hein, vereador Gilvando? Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento.
Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores para a nossa sessão ordinária do dia de amanhã. Nossa sessão está encerrada. Vereador presidente encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus. E nós encerramos mais uma transmissão pela Local TV. Continue com a nossa programação.